Olá, graça e paz. Nós vivemos um momento bastante complicado na nossa sociedade. A justiça ela é distorcida, a justiça ela é usada ao bel prazer daqueles que têm condições de manipulá-la. Mesmo aqueles que deveriam prezar pela justiça acabam por manchá-la, acabam por desprezá-la, acabam por usá-la para os seus próprios desejos, para os seus próprios anseios. E eu não falo aqui apenas de um lado, mas de ambos os lados nós podemos observar isso, visto que nós vivemos uma polarização absurda em nosso país especialmente. Então a justiça, que deveria ser o fiel da balança, ela na verdade hoje ela é tendenciosa, quer para um lado, quer para o outro. Mas o que será que Jesus quis dizer quando ele disse que bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça? Quero refletir com você sobre isso hoje. Nosso texto é Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 6, que diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Primeiro nós queremos observar a natureza dessa fome, a natureza desse desejo por justiça. Observa que o Senhor Jesus ele utiliza duas coisas que são essenciais à sobrevivência humana: fome e sede. Esses anseios eles precisam ser satisfeitos para que o homem continue a viver, para que o homem tenha uma vida digna. Ele necessita de alimento e de água. Lembrando que quando Jesus usa essas duas figuras, ele não tem em mente um morador do século XXI, de uma sociedade industrializada, totalmente moderna, onde ainda há aqueles que passam fome, é verdade, mas muitos de nós nunca experimentou de fato o que é passar fome, ou o que é ter sede de verdade. Por mais que passemos por dificuldades, e é natural passar, especialmente em um país pobre como o nosso, mas nós talvez nunca tenhamos experimentado a imagem ou a experiência, nunca tenhamos vivenciado a experiência do homem ao qual Jesus usa para ilustrar esta verdade. Então Jesus está usando para exemplificar, para apresentar esta bem-aventurança e dizer que é bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça. Ele usa pessoas reais, ele usa circunstâncias reais, para dizer que esse desejo, que essa fome e essa sede, elas não podem ser superficiais, elas não podem ser apenas de palavras, porque hoje nós observamos discursos de pessoas que querem justiça, de pessoas que dizem prezar pela justiça, mas a distorcem. Não é esse tipo de desejo que Jesus está se referindo, mas é aquele desejo verdadeiro, real, autêntico. Assim como aquele que tem fome e tem sede precisa, busca, anseia, deseja ardentemente ser saciado em suas necessidades, assim deve ser o desejo daqueles que anseiam por justiça. É esse tipo de pessoa que Jesus está dizendo, Macarioi, bem-aventurados. Mas é interessante ainda, ele além de falar da natureza desse desejo, ele fala que bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. A justiça deixou de ser justa em nossos dias. Então, ter fome e sede de justiça é olhar para o mundo em que vivemos e não estar satisfeito com o modelo de justiça que nós temos. Mas ele diz que serão fartos. O verbo está no futuro, está no tempo futuro, está na voz passiva, o que indica que aqueles que têm fome e sede de justiça serão saciados por alguém. E aí, sem dúvida, é uma referência ao mundo vindouro, onde a justiça reinará plenamente, onde o Deus, que é o Deus de justiça, reinará de maneira plena e absoluta. Aqui neste mundo, o que nós temos são apenas vislumbres da justiça, da retidão, da graça e da misericórdia de Deus. Mas quando Cristo voltar e buscar a sua igreja e nos levar para estarmos para sempre com Ele, ali haverá justiça. A Bíblia diz que Ele julgará com reto juízo, com equidade. Nós então desejamos
precisamos ansiar não pela justiça do homem. Nós nunca estaremos satisfeitos pela justiça do homem. Basta olharmos para o lado e vermos injustiças acontecendo. Nós mesmos somos agentes de injustiça. Então, bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, da justiça de Deus. E aí, é tanto uma justiça pessoal, no sentido de buscar justiça, de ser justo, de se enquadrar nos parâmetros autorizados, nos parâmetros estabelecidos pelo próprio Deus, quanto no sentido social, de que essa justiça ela seja abrangente e alcance toda a humanidade. A esses, Jesus diz, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Que nós possamos estar desejosos, assim como o faminto e o sedento desejam ardentemente ser saciados, que nós também possamos desejar ardentemente que a justiça de Deus seja estabelecida. Que Deus em Cristo nos abençoe.